A ginástica artística é uma das práticas esportivas mais antigas da humanidade, com referências desde a pré-história. O que se deu ao longo dos séculos foi a afirmação, a fundamentação e o aperfeiçoamento de uma das mais belas atividades físicas que existem. Para entender o que vemos hoje nos ginásios pelo mundo e nos diversos aparelhos que integram a modalidade, a gente precisa voltar no tempo e mostrar como surgiu a atividade. Estudos indicam que a ginástica artística teria surgido de forma simultânea na Grécia Antiga, como atividade física atlética, e no Egito Antigo, onde as pessoas realizavam acrobacias circenses nas ruas para entreter os pedestres. Como a prática desenvolvia habilidades corporais importantes, como a força e a elasticidade, ela passou a ser adaptada no treinamento militar. A ginástica caiu em desuso com o passar do tempo, retornando somente na Idade Moderna, mais precisamente no século XV. O surgimento preciso da atividade como esporte e educação veio no início do século XVIII, com o professor Friedrich Ludwig Jahn, que nasceu em 1778 e morreu em 1852. Foi em Berlim que Jahn fundou o primeiro clube de ginástica. A proposta inspirou jovens da cidade em prol do orgulho alemão. Jahn também ficou marcado por criar regras específicas, aparelhos diferentes e um sistema de exercícios físicos chamado Die Deutsche Turkkunst, em português, a arte gímica, considerado matriz na ginástica artística atual. No final do século, surge a Federação Internacional de Ginástica. Em 1891, uma das entidades esportivas mais antigas do mundo, poucos anos depois, em 1896, a atividade fez sua estreia em Jogos Olímpicos, apenas com os homens. Desde então, são mais de 100 anos de aperfeiçoamento e graus de dificuldade cada vez mais elevados. As provas da ginástica artística são disputadas na categoria individual, em que o ginasta compete pelo somatório das notas obtidas nas apresentações de todos os aparelhos, por equipe, em que 5 ginastas competem em todos os aparelhos, 3 em cada, e é considerada a soma de todas as notas recebidas pela equipe, e por aparelho, em que o ginasta compete apenas em um aparelho. Na etapa classificatória, os ginastas apresentam séries em todos os aparelhos, separados por um grupo de rotação. As 8 equipes mais bem classificadas avançam para a final. Os 24 ginastas com maior pontuação participam da final no individual geral. Na competição por aparelho, vão para as finais em cada aparelho os 8 ginastas que obtiveram as melhores notas nas etapas classificatórias. Os exercícios de cada ginasta são avaliados por um painel de árbitro, painel A e B. A principal função do painel A é avaliar o valor máximo do conteúdo do exercício, que é a nota A. O painel A compreende o valor de dificuldade, em que são considerados os 9 elementos de maior dificuldade mais a saída, nas paralelas e no solo, e na trave são considerados 8 elementos de maior dificuldade mais o giro e a saída. Esses elementos estão codificados de A, 0,10 elementos mais simples, a G, 0,70, que são os elementos mais complexos. Já a principal função do painel B é avaliar as falhas de execução e apresentação artística que ocorrem durante o exercício. A nota B compreende as deduções por falhas de execução e apresentação artística. Para calcular a nota B, a gente soma o total das deduções de execução e apresentação artística e subtrai de 10,0 pontos. Para calcular a nota final, a gente soma a nota A mais a nota B. As regras da ginástica olímpica são organizadas pela Federação Internacional de Ginástica, órgão máximo que regula todas as competições internacionais, inclusive as realizadas no Brasil. Entretanto, no âmbito nacional, também temos a Confederação Brasileira de Ginástica, como entidade promotora da ginástica no país desde 1971. Geralmente, as provas de ginástica artística têm o foco na perfeição dos movimentos. Numa sequência pré-determinada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Os ginastas realizam 2 conjuntos de exercícios, os obrigatórios e os livres. Dessa maneira, os livres podem ser criados pelo próprio atleta para que consiga pontos extras em sua nota final. Os 9 juízes levam em consideração alguns fatores, como a combinação dos movimentos, dificuldade, originalidade e execução. Assim, a pontuação também tem relação com a exigência dos aparelhos, que vai de nível A mais simples até o E mais complexo. Contudo, os juízes vão deduzindo alguns décimos correspondentes em virtude de faltas cometidas ou elementos obrigatórios não executados.
Competições de ginástica artística. A FIG orienta as regras da ginástica artística feminina e na ginástica artística masculina em normas diferentes para cada categoria. Além disso, as competições olímpicas seguem 4 fases para ambos os gêneros, que geralmente duram até 9 dias. Primeira, eliminatórias, todos os ginastas competem. Segunda, finais por equipe, competem as 8 melhores equipes classificadas nas eliminatórias. Terceira, final individual, competem os 24 primeiros ginastas classificados nas 3 eliminatórias, sendo no máximo 3 participantes por país. Final por prova, os 8 melhores ginastas classificados nas eliminatórias em cada prova ou aparelho, ou seja, é determinado o melhor ginasta na prova de barra fixa, no solo, etc. A ginástica é uma ótima opção desde que praticada com cautela. Isso porque ela promove benefícios cardiovasculares e também ajuda a manter a musculatura alongada e fortalecida, mas se praticada com exagero pode acabar causando lesões graves. Não existe muitas restrições para a prática da modalidade, desde que o indivíduo não tenha nenhum tipo de restrição médica, ele pode fazer a ginástica. Modalidades. Para os homens, as provas são barra fixa, barra paralela, cavalo com alço, salto sobre a mesa, argolas e solo. As mulheres disputam exercícios de solo com fundo musical, salto sobre a mesa, paralelas assimétricas e trave de equilíbrio. Barra fixa. O ginasta deve fazer movimentos giratórios em uma rotina acrobática. Barras paralelas. O ginasta deve realizar uma série de movimentos giratórios equilibrados nessas duas barras. Cavalo com alças. É nesse aparelho que os homens executam a sua rotina nas provas por equipes, concurso geral e finais por aparelhos individuais. Salto sobre a mesa. O ginasta deve saltar sobre o aparelho, partindo de um trampolim, apoiando as mãos sobre a mesa em um movimento acrobático, onde são avaliados a altura, dificuldade de execução e a execução do movimento de chegada ao solo. Argolas. Na apresentação, os ginastas utilizam elementos estatísticos de força e impulso para apresentar uma série caracterizada por balanços, apoios e suspensões que devem ser mantidos estáticos por no mínimo 2 segundos. Solo. Feito de um material elástico que amortece eventuais quedas e ajuda ao impulso dos saltos.